Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A tarde de setembro caía mansa sobre os jardins do condomínio Morada das Acácias, na zona sul de São Paulo. O sol ainda tinha força suficiente para dourar as folhas das jabuticabeiras que cercavam a casa número 42, uma construção ampla de 2 andares, com fachada moderna e portão automático que mais parecia a entrada de uma fortaleza. Ali morava Marcelo Junqueira, empresário do ramo de tecnologia, dono de uma das startups mais promissoras do país. Aos 43 anos, ele carregava nos ombros o peso de construir um império, mas também a culpa de ter deixado para trás algo muito mais precioso que qualquer negócio: a própria filha. Laura tinha 7 anos e meio. Cabelos castanhos lisos caindo sobre os ombros, olhos cor-de-mel que guardavam uma tristeza antiga demais para a idade. Desde os 5 anos, depois de um episódio que ninguém gostava de mencionar abertamente em casa, a menina não conseguia mais mover as pernas. Os médicos explicaram que o trauma na coluna havia sido severo, mas que com fisioterapia e paciência, talvez houvesse alguma melhora. Talvez. Aquela palavra se tornou uma sombra na vida de Laura. Talvez ela voltasse a andar. Talvez conseguisse correr pelo quintal como antes. Talvez a mãe ainda estivesse viva para segurá-la nos braços e dizer que tudo ficaria bem. Mas a mãe não estava. Rosa Junqueira havia partido 2 anos antes, levada por uma doença silenciosa que corroeu sua saúde em poucos meses. Marcelo ainda sentia o vazio deixado por ela. Rosa era doce, paciente, amorosa. Cuidava de Laura com dedicação absoluta, especialmente depois do episódio que a deixou na cadeira de rodas. Quando Rosa se foi, Marcelo mergulhou no trabalho como forma de não encarar a dor. Viagens se tornaram constantes. Reuniões preenchiam as madrugadas. E Laura ficou aos cuidados da casa, da nova esposa de Marcelo e de uma equipe de funcionários que mal ousavam olhar a criança nos olhos. Viviane Albuquerque Junqueira tinha 36 anos e uma beleza calculada. Cabelos loiros perfeitamente escovados, unhas sempre impecáveis, roupas de grife que combinavam com cada ambiente que frequentava. Ela conheceu Marcelo em um evento corporativo, 6 meses após a partida de Rosa. Viviane era publicitária, trabalhava em uma agência renomada e sabia exatamente como construir uma imagem. E foi isso que fez. Apresentou-se como a mulher ideal para um homem enlutado e sobrecarregado, compreensiva, elegante, disposta a ajudar. Em menos de 1 ano, eles estavam casados. Laura foi ao casamento segurando um buquê de flores brancas, o vestido azul claro contrastando com a expressão vazia no rosto. Naquele dia, a menina sentada no quintal da casa segurava um ursinho de pelúcia desgastado. Era o último presente que Rosa havia dado a ela. O tecido estava desbotado, uma das orelhas pendia torta e havia um remendo mal feito na barriga do brinquedo. Laura apertava o urso contra o peito, enquanto observava as borboletas voando sobre os canteiros de rosas. Dentro da casa, Viviane recebia algumas amigas para um chá da tarde. Risos ecoavam pela sala de estar, acompanhados pelo tilintar de xícaras de porcelana cara. As mulheres comentavam sobre viagens, spas, restaurantes novos na Vila Madalena. Viviane sorria, servia tortas importadas e fingia ser a anfitriã perfeita. Laura não fora convidada para participar. Na verdade, Viviane havia instruído Marlene, a funcionária mais antiga da casa, a manter a menina fora de vista. Marlene era uma senhora de 50 e poucos anos, baixinha, cabelos grisalhos sempre presos em coque. Trabalhava para a família Junqueira desde antes de Laura nascer. Conhecia cada canto daquela casa e, principalmente, conhecia cada silêncio que pesava sobre ela. Naquela tarde, Marlene havia levado Laura para o quintal, colocado a cadeira de rodas embaixo de uma árvore e sussurrado para a menina ficar quietinha, porque a patroa não gostava de barulho quando tinha visitas. Laura obedeceu. Sempre obedecia. Desde que a madrasta chegara, aprendera que obedecer era a forma mais segura de atravessar os dias. Ficava calada durante as refeições, respondia apenas quando perguntavam algo diretamente.
Evitava chorar, mesmo quando a solidão apertava demais. O ursinho era seu único confidente. À noite, antes de dormir, ela sussurrava para ele as coisas que não podia dizer a ninguém. Contava que sentia falta do pai, que desejava que Rosa voltasse, que às vezes tinha medo do olhar frio de Viviane. Marcelo estava em Brasília naquele momento, participando de uma rodada de negociações com investidores internacionais. O telefone celular vibrou no bolso do paletó enquanto ele folheava contratos. Era quase 5 da tarde. Ele hesitou, mas atendeu quando viu o número de casa no visor. A voz de Viviane soou animada, do outro lado. Marcelo, querido, como está a reunião? As amigas estão aqui, tudo uma delícia. Ah, Laura está bem, sim, está aqui do meu lado. Marcelo sentiu um alívio breve. Pediu para ver a filha. Viviane inclinou o celular rapidamente, mostrando Laura ao longe, no quintal, mas desviou a câmera quase de imediato, dizendo que a menina estava descansando e que era melhor não incomodá-la. Marcelo aceitou a explicação. Viviane sempre parecia saber o que era melhor. Ele se despediu, prometeu voltar em 2 dias e desligou. Laura viu o celular sendo virado para ela por um segundo. Quis gritar, quis acenar, quis dizer que precisava do pai ali naquele instante. Mas a voz não saiu. Engoliu o nó na garganta e voltou a olhar para o ursinho. As visitas foram embora perto das 6 da tarde. Viviane se despediu delas com sorrisos largos e abraços calorosos. Mal a última convidada atravessou o portão, a expressão no rosto de Viviane mudou. Os olhos azuis, antes brilhantes de simpatia, tornaram-se duros como pedra. Ela caminhou até a cozinha, tomou um gole de água e cruzou os braços. Marlene estava lavando louças quando Viviane entrou, o salto fino dos sapatos batendo, forte contra o piso de porcelanato. Onde está a menina? Marlene enxugou as mãos no avental, nervosa. No quintal, senhora. Como a senhora pediu? Viviane não respondeu. Saiu pela porta dos fundos e caminhou em direção à árvore onde Laura estava. A menina ergueu os olhos assustada. Viviane parou a poucos metros observando a criança com uma expressão que misturava desprezo e impaciência. Você acha que pode ficar aí o dia inteiro, abraçada nesse trapo velho? Laura apertou o ursinho com mais força. Não respondeu. Sabia que qualquer palavra poderia piorar tudo. Viviane deu 2 passos à frente, abaixou-se na altura da cadeira e segurou o braço de Laura com firmeza. A menina estremeceu. Viviane sussurrou, a voz baixa, mas carregada de veneno. Você não passa de um peso morto nessa casa. Seu pai mal olha para você. Eu finjo que me importo, mas a verdade é que ninguém quer uma criança assim por perto. Entendeu? Laura sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas prendeu o choro. Viviane soltou o braço dela com um empurrão leve e se levantou, alisando o vestido de linho bege. Voltou para dentro da casa sem olhar para trás. A noite caiu devagar sobre o Morada das Acácias. Marlene ajudou Laura a tomar banho, vestiu-a com uma camisola de flanela e a colocou na cama. A menina segurava o ursinho contra o peito, os olhos fixos no teto. Marlene acariciou os cabelos dela e sussurrou uma oração baixinho antes de apagar a luz. Laura ficou sozinha no quarto, ouvindo o barulho distante da televisão ligada na sala. Viviane assistia a alguma série enquanto bebia vinho. O pai estava longe. A mãe estava para sempre ausente, e Laura sentia que estava desaparecendo aos poucos dentro daquela casa grande demais. Em Brasília, Marcelo jantava sozinho no quarto do hotel. A reunião havia sido produtiva, mas algo dentro dele não se acalmava. A imagem rápida de Laura no quintal, vista através da câmera do celular, martelava na cabeça. Havia algo errado. Ele não conseguia identificar exatamente o que, mas a intuição gritava. Marcelo empurrou o prato de comida pela metade e pegou o telefone novamente. Hesitou. Viviane certamente já teria colocado Laura para dormir. Ligar agora seria inconveniente, mas a inquietação não passava. Ele discou. O telefone tocou 4 vezes antes de Viviane atender. A voz dela soou levemente irritada, disfarçada por um tom doce demais. Oi, amor. Tudo bem? Aconteceu algo? Marcelo respirou fundo. Queria falar com a Laura. Ela já está dormindo, Marcelo. Você sabe que a rotina dela é rígida.
Amanhã cedo ela tem fisioterapia. Só queria dar boa noite. Viviane suspirou, exasperada. Você liga toda hora, Marcelo. A menina precisa descansar. Confie em mim, está tudo sob controle. Marcelo sentiu o desconforto aumentar, mas recuou. Está bem. Me desculpe. Boa noite. Desligou. Ficou encarando o telefone por longos minutos. Algo estava profundamente errado, mas ele não sabia como nomear aquela sensação. Decidiu então que mudaria os planos. Voltaria para São Paulo no dia seguinte, mais cedo do que o previsto. Queria ver Laura. Queria abraçá-la, conversar com ela, verificar se estava mesmo tudo bem. Além disso, era aniversário da menina em 2 dias. Ele queria estar presente, queria surpreendê-la com um presente especial. Havia encomendado uma boneca de porcelana importada, uma réplica perfeita de um brinquedo antigo que Rosa costumava colecionar. Laura adoraria. Na manhã seguinte, Marcelo cancelou os compromissos restantes, fez as malas às pressas e embarcou no primeiro voo para São Paulo. Durante o trajeto, a ansiedade só aumentava. Olhava pela janela do avião, via as nuvens brancas se espalhando no céu azul e pensava em Rosa. Ela teria sabido o que fazer. Ela jamais teria deixado Laura sozinha daquele jeito. Marcelo sentia uma culpa esmagadora. Depois que Rosa partiu, ele simplesmente fugiu. Preferiu se afogar em trabalho a encarar a dor de criar a filha, sem a esposa ao lado. E agora, ao confiar Laura aos cuidados de Viviane, talvez tivesse cometido o maior erro da vida. O avião pousou no aeroporto de Congonhas por volta das 10 da manhã. Marcelo pegou um táxi direto para casa. Não avisou Viviane que estava voltando. Queria observar como as coisas realmente estavam, sem que houvesse tempo para preparar cenários falsos. Quando o carro parou em frente ao portão da casa, Marcelo desceu, pagou o motorista e digitou a senha no interfone. O portão deslizou lentamente. Ele entrou, carregando a mala pequena em uma mão e uma caixa de presente embrulhada na outra. A casa parecia silenciosa. Marcelo caminhou até a porta da frente, girou a chave e entrou. O som vinha de fora. Vozes. Ele franziu a testa, seguiu pelo corredor, deixou a mala na sala e caminhou em direção à porta que dava para o quintal. As vozes ficaram mais claras. Uma delas era de Viviane, alterada, furiosa. A outra era um choro abafado, infantil, desesperado. Marcelo sentiu o coração disparar. Abriu a porta dos fundos e saiu correndo. A cena que viu congelou o sangue em suas veias. Laura estava no chão, caída de lado sobre a grama úmida. O vestido roxo que usava estava encharcado. A cadeira de rodas estava tombada a alguns metros de distância. Viviane segurava uma garrafa de água vazia em uma das mãos, o rosto contorcido em uma expressão que ele nunca tinha visto antes. Laura tossia, tremia, tentava se arrastar com os braços fracos, implorando: por ar. Eu não consigo respirar, pai, eu não consigo. Marcelo nem se deu conta de que havia largado a caixa do presente. A boneca dentro se estilhaçou contra o chão de pedra. Ele correu, passou por Viviane como um raio e caiu de joelhos ao lado de Laura. Pegou a filha nos braços, sentiu o corpo gelado, a respiração curta e ofegante. Laura tremia tanto que parecia convulsionar. Os olhos dela estavam vermelhos, as bochechas molhadas de lágrimas e água fria. O que você fez? Marcelo ergueu os olhos para Viviane, a voz saindo rouca, carregada de uma raiva que ele nunca tinha sentido antes. O que você fez com a minha filha? Viviane deu um passo para trás, a expressão mudando rapidamente para algo que tentava parecer surpresa e inocência. Marcelo, eu posso explicar. Ela estava tendo uma crise, precisava de disciplina. Você não entende como é difícil cuidar dela sozinha. Disciplina? Marcelo sentiu o sangue ferver. Você jogou água gelada nela? Você a empurrou da cadeira? Viviane abriu a boca para responder, mas Marcelo não esperou. Levantou-se com Laura nos braços e caminhou rapidamente para dentro de casa. A menina tremia sem parar, agarrada ao pescoço do pai como se fosse se afogar a qualquer momento. Papai, por favor, não me deixa, por favor. Nunca mais, Laura, nunca mais. Marcelo a levou direto para o quarto, pegou um cobertor e envolveu a filha, tentando aquecê-la. Laura chorava baixinho,
o corpo ainda sacudindo de frio e medo. Ele a segurou por longos minutos, sussurrando palavras de consolo, sentindo a culpa esmagar o peito. Como não tinha visto antes? Como tinha sido tão cego? Viviane apareceu na porta do quarto, os braços cruzados, o tom de voz agora defensivo. Você está exagerando, Marcelo. Crianças precisam de limites. Ela vive. Fazendo birra, não respeita nada. Marcelo a encarou com uma frieza cortante. Saia daqui. Agora. Viviane abriu a boca para protestar, mas algo no olhar dele a fez recuar. Ela deu meia volta e desceu as escadas, os saltos batendo forte contra o piso. Marcelo segurou Laura com mais força. Sentiu o quanto ela estava frágil, o quanto tinha emagrecido. Ele não sabia há quanto tempo aquilo estava acontecendo, mas algo dentro dele dizia que não fora um episódio isolado. Aquela cena era apenas a ponta de algo muito maior e mais sombrio. Laura começou a desmaiar. Os olhos dela reviraram levemente. A respiração ficou irregular. Marcelo entrou em pânico. Levantou-se com a menina nos braços e desceu correndo as escadas. Viviane estava na sala falando ao telefone com alguém. Ele ignorou, passou direto e saiu pela porta da frente. Colocou Laura no banco de trás do carro, afivelou o cinto como pôde e disparou em direção ao hospital mais próximo. As ruas de São Paulo eram um borrão. Marcelo ultrapassava sinais, buzinava, gritava para os outros motoristas saírem da frente. Laura estava deitada no banco, os olhos semicerrados. Ele olhava pelo retrovisor a cada 5 segundos, tentando verificar se ela ainda respirava. Aguenta, filha. Aguenta mais um pouquinho. Chegaram ao pronto-socorro do Hospital São Lucas em menos de 15 minutos. Marcelo freou bruscamente, pegou Laura no colo e entrou correndo pela porta automática. Uma enfermeira veio ao encontro dele imediatamente. Marcelo gritou que a filha tinha desmaiado, que estava com dificuldade para respirar. A equipe médica agiu rápido. Laura foi colocada em uma maca e levada para uma sala de emergência. Marcelo tentou seguir, mas uma enfermeira o impediu pedindo que esperasse do lado de fora enquanto os médicos examinavam a menina. Ele ficou ali, de pé no corredor branco e frio, as mãos tremendo, o coração batendo descompassado. Pensou em Rosa. Pensou em todas as vezes que tinha viajado deixando Laura para trás. Pensou em como tinha sido covarde, em como tinha fechado os olhos para o sofrimento da própria filha. E jurou para si mesmo que se Laura sobrevivesse, ele jamais a abandonaria novamente. Minutos depois, uma médica saiu da sala. Era uma mulher de uns 40 anos, cabelos pretos curtos, jaleco branco impecável. O crachá dizia doutora Helena Moreira. Ela olhou para Marcelo com uma expressão séria. Senhor Junqueira, a sua filha está estável, mas preciso conversar com o senhor urgentemente. Marcelo sentiu as pernas fraquejarem. Pode falar. A doutora Helena o conduziu até uma sala reservada. Fechou a porta e cruzou os braços. Senhor Junqueira, ao examinar Laura, encontrei várias marcas no corpo dela. Hematomas antigos, hematomas recentes, escoriações que não condizem com quedas acidentais. Há sinais claros de que essa criança vem sofrendo agressões repetidas. Marcelo sentiu o chão sumir embaixo dos pés. As palavras da médica ecoavam como um sino fúnebre. Agressões. Repetidas. A doutora continuou, a voz firme, mas compassiva. Além disso, Laura está desnutrida e apresenta sinais de estresse severo. Isso não acontece da noite para o dia, senhor. Quanto tempo o senhor está ausente de casa? Marcelo não conseguiu responder. A culpa o esmagava. Finalmente, com a voz embargada, ele murmurou. Eu viajo muito. Trabalho demais. Confiei nos cuidados da minha esposa. A doutora Helena o encarou com severidade. Então, sugiro que o senhor reavalie essa confiança. Vou notificar o conselho tutelar sobre o caso. É protocolo em situações assim. E recomendo fortemente que o senhor não deixe essa criança voltar para o ambiente que a está prejudicando. Marcelo assentiu, mudo de choque e desespero. A doutora saiu da sala, deixando-o sozinho com o peso esmagador da verdade. Ele havia falhado. Falhado como pai, como protetor.
e agora precisava encontrar forças para consertar o que parecia irreparável. Sentou-se na cadeira dura da sala de espera, colocou o rosto entre as mãos e, pela primeira vez em anos, Marcelo Junqueira chorou. Marcelo permaneceu sentado naquela sala fria do hospital por quase meia hora, incapaz de processar completamente o que acabara de ouvir. As palavras da doutora Helena ecoavam sem parar. Agressões repetidas, desnutrição, estresse severo. Cada frase era uma lâmina cortando mais fundo na consciência dele. Como um pai podia ser tão cego? Como tinha permitido que aquilo acontecesse bem debaixo do próprio teto? A porta se abriu devagar e a doutora Helena voltou, dessa vez acompanhada de uma mulher mais jovem, de uns 30 anos, vestindo calça jeans e uma blusa social azul marinho. Ela carregava uma pasta preta e tinha uma expressão séria, mas empática no rosto. Senhor Junqueira, esta é Renata Cavalcante, assistente social do hospital. Ela vai acompanhar o caso da Laura a partir de agora. Marcelo se levantou rapidamente, estendendo a mão. Renata apertou com firmeza e indicou que ele se sentasse novamente. Ela puxou uma cadeira e se posicionou à frente dele, abrindo a pasta sobre o colo. Senhor Junqueira, entendo que este seja um momento extremamente difícil para o senhor, mas preciso fazer algumas perguntas. É importante que o senhor seja o mais honesto possível, porque tudo o que dissermos aqui será usado para garantir a segurança de Laura. Marcelo assentiu, a garganta apertada. Pode perguntar o que precisar. Renata folheou algumas páginas e começou. Há quanto tempo a atual esposa do senhor convive com Laura? 1 ano e meio. Nos casamos há 1 ano, mas ela já frequentava a casa há alguns meses. Antes. E durante esse período, o senhor notou alguma mudança no comportamento de Laura? Algo que parecesse fora do normal? Marcelo hesitou. A verdade doía demais. Eu viajo muito. Passo semanas fora. Laura sempre foi quieta, especialmente depois que a mãe partiu. Achei que fosse luto, que fosse o trauma da cadeira de rodas. Nunca imaginei que pudesse ser outra coisa. Renata fez anotações rápidas. E a funcionária da casa, Marlene, certo? Ela nunca mencionou nada? Marcelo sentiu a raiva crescer dentro dele, mas não sabia contra quem direcioná-la. Marlene é discreta. Trabalha conosco há anos. Sempre achei que fosse de confiança. Renata ergueu os olhos das anotações. Senhor Junqueira, muitas vezes funcionários têm medo de denunciar abusos por medo de perderem o emprego ou sofrerem retaliações. Precisaremos conversar com ela também. Marcelo passou as mãos pelos cabelos, desesperado. O que vai acontecer agora? Laura vai ficar bem. A doutora Helena se pronunciou. Fisicamente, ela vai se recuperar. Mas o trauma emocional é profundo. Laura vai precisar de acompanhamento psicológico intensivo. E o senhor vai precisar garantir que ela não volte para um ambiente hostil. Renata completou. O conselho tutelar será acionado nas próximas horas. Eles vão investigar as condições da casa e entrevistar todas as pessoas envolvidas. Dependendo das conclusões, pode ser que haja medidas protetivas. Mas neste momento, a prioridade é Laura. Marcelo respirou fundo, tentando se recompor. Eu quero ficar com ela. Não vou deixá-la sozinha nem por 1 segundo. Renata fechou a pasta e se levantou. O senhor pode ver a filha agora. Ela está acordada, mas ainda assustada. Evite fazer perguntas invasivas. Apenas demonstre que está presente. Marcelo levantou depressa, seguindo as 2 mulheres pelo corredor, até o quarto onde Laura estava internada. Era um quarto pequeno, com paredes claras e uma janela que dava para o estacionamento do hospital. Laura estava deitada na cama, coberta até o peito com um lençol branco. Ao lado dela, sobre a mesinha, estava o ursinho de pelúcia. Alguém deve ter trazido junto com ela. Os olhos de Laura estavam fixos no teto, as mãos pequenas apertando a borda do lençol. Quando viu o pai entrar, os olhos dela se encheram de lágrimas. Papai. Marcelo atravessou o quarto em 2 passos e se sentou na beirada da cama, pegando a mão dela entre as suas. Estou aqui, meu amor, estou aqui e não vou sair do seu lado nunca. Mas... Laura chorou baixinho, apertando a mão do pai com uma força surpreendente para alguém tão frágil.
Eu fiquei com tanto medo, papai. Eu pensei que você não ia voltar. Eu voltei. E vou cuidar de você. Prometo. A doutora Helena e Renata saíram discretamente, deixando pai e filha sozinhos. Marcelo ficou ali por horas, segurando a mão de Laura, contando histórias da infância dele, falando sobre Rosa, lembrando dos tempos em que a família era completa e feliz. Laura, aos poucos, foi relaxando, o corpo tenso se acalmando, a respiração voltando ao normal. No fim da tarde, Laura adormeceu. Marcelo ajeitou o cobertor sobre ela e saiu do quarto em silêncio. No corredor encontrou Renata conversando com um homem de terno cinza, alto, cabelos grisalhos penteados para trás. Ela acenou para Marcelo. Senhor Junqueira, este é o doutor Fábio Duarte, advogado que atende casos do Conselho Tutelar. Ele pode orientá-lo sobre os próximos passos. Marcelo cumprimentou o advogado, que tinha uma postura firme e confiante. Fábio foi direto ao ponto. Senhor Junqueira, preciso que o senhor entenda a gravidade da situação. O que aconteceu hoje configura crime de maus tratos. A esposa do senhor pode ser investigada criminalmente. Além disso, dependendo do que o conselho descobrir, pode haver perda de guarda compartilhada ou até restrições de visitas. Marcelo balançou a cabeça. Não quero que ela chegue perto de Laura nunca mais. O que preciso fazer? Fábio cruzou os braços. Primeiro, o senhor precisa registrar um boletim de ocorrência formal. Depois, deve solicitar uma medida protetiva de urgência. Vou ajudá-lo com isso. Mas preciso que o senhor seja forte. Sua esposa certamente vai se defender. Pode contratar advogados, tentar reverter a situação. Marcelo cerrou os punhos. Não importa o que ela faça. Não vou deixar que ela machuque minha filha de novo. Fábio assentiu, satisfeito com a determinação. Ótimo. Vamos começar agora. Conheço uma delegacia aqui perto que tem uma equipe especializada em crimes contra crianças. Podemos ir agora mesmo. Marcelo olhou para trás, na direção do quarto de Laura. Não posso deixá-la sozinha. Renata se aproximou. Eu fico com ela. Pode ir tranquilo. Laura está segura aqui. Marcelo hesitou, mas sabia que precisava agir rápido. Concordou e seguiu Fábio até o estacionamento. No caminho, checou o celular. Havia 12 chamadas perdidas de Viviane e 5 mensagens. Ele nem se deu ao trabalho de abrir. Simplesmente bloqueou o número. A delegacia ficava a poucos quarteirões do hospital, em uma rua lateral do bairro Moema. Marcelo e Fábio entraram pela porta principal e foram atendidos por uma delegada chamada Patrícia Almeida, uma mulher de 40 e poucos anos, cabelos curtos castanhos, olhar penetrante. Ela ouviu o relato de Marcelo com atenção, anotando cada detalhe. Quando ele terminou, Patrícia respirou fundo. Senhor Junqueira, vou ser franca. Casos como esse são complexos. Muitas vezes, a palavra de uma criança é questionada, especialmente quando há dinheiro e advogados de defesa envolvidos. Mas com base no laudo médico e nos depoimentos que coletarmos, podemos construir um caso sólido. Fábio interferiu. Precisamos de medidas rápidas. Laura não pode voltar para aquela casa enquanto Viviane estiver lá. Patrícia assentiu. Vou solicitar ao juiz uma medida protetiva de urgência ainda hoje. Enquanto isso, preciso que o senhor Junqueira me forneça nomes de pessoas que podem testemunhar. Funcionários, vizinhos, qualquer um que possa ter visto ou ouvido algo. Marcelo pensou rapidamente. Marlene, a funcionária. Ela estava lá hoje. E tem a vizinha do lado, Dona Irene. Ela sempre foi próxima de Rosa, costumava conversar com Laura pelo muro do quintal. Patrícia fez anotações. Vou enviar uma equipe para ouvir essas pessoas amanhã cedo. Por enquanto, o senhor deve evitar qualquer contato com sua esposa. Não discuta, não confronte. Deixe que a justiça siga o processo. Marcelo concordou. Assinou os documentos necessários, prestou depoimento formal e saiu da delegacia com Fábio ao lado. O céu de São Paulo estava alaranjado, o sol se pondo entre os prédios altos. Marcelo sentia uma exaustão profunda, mas também uma estranha sensação de alívio. Finalmente, estava tomando as rédeas da situação. Finalmente estava protegendo a filha. Eles voltaram para o hospital. Laura ainda dormia. Renata havia saído.
mas uma enfermeira permanecia no quarto monitorando os sinais vitais. Marcelo agradeceu e se sentou na poltrona ao lado da cama, decidido a passar a noite ali. Por volta das 9 da noite, o celular de Marcelo vibrou. Era um número desconhecido. Ele atendeu com cautela. Alô? A voz do outro lado era de uma mulher, baixa, nervosa. Senhor Marcelo, é a Marlene. Marcelo se levantou da poltrona e saiu do quarto para não acordar Laura. Marlene. O que aconteceu? Marlene estava chorando. Senhor, eu preciso falar. Não aguento mais guardar isso. A senhora Viviane, ela sempre foi cruel com a Laura. Eu vi tanta coisa, mas tinha medo de perder o emprego. Tenho uma filha para sustentar, o senhor entende? Mas depois do que aconteceu hoje, não consigo mais ficar calada. Marcelo sentiu o coração acelerar. Conte tudo, Marlene. Preciso saber de tudo. Marlene respirou fundo e começou. A senhora Viviane sempre tratou a Laura como se fosse um fardo. Quando o senhor viajava, ela colocava a menina no quarto e mandava eu trancar a porta. Dizia que criança com deficiência precisava ficar isolada para não atrapalhar. A Laura passava dias sem descer para a sala. Comia sozinha no quarto, sem ninguém para conversar. Marcelo apertou os olhos, a raiva fervendo. Continue. Teve uma vez que a Laura derramou suco sem querer. A senhora Viviane jogou o copo no chão, perto da menina, e gritou que ela era inútil. Outra vez, a Laura pediu para ver fotos da mãe dela. A senhora Viviane rasgou as fotos na frente dela e disse que Rosa tinha sido uma fraca, que não aguentou a pressão de ter uma filha problemática. Marcelo sentiu vontade de gritar, mas se controlou. Marlene, você vai ter que depor sobre isso. A polícia vai procurá-la amanhã. Eu sei, senhor, e vou falar tudo. Não aguento mais carregar esse peso. A Laura não merecia nada disso. Marcelo agradeceu e desligou. Voltou para o quarto, sentou-se ao lado da cama e olhou para Laura dormindo. A menina parecia tão pequena, tão frágil. Como alguém podia ser tão cruel com uma criança? Na manhã seguinte, a delegada Patrícia apareceu no hospital acompanhada de 2 investigadores. Eles precisavam conversar com Laura, mas Marcelo pediu que fossem gentis. Laura acordou assustada ao ver estranhos no quarto, mas Marcelo segurou a mão dela e explicou que aquelas pessoas estavam ali para ajudar. Patrícia se sentou na beirada da cama, o tom de voz calmo e acolhedor. Laura, meu nome é Patrícia. Sou delegada e estou aqui para garantir que você fique segura. Pode me contar o que aconteceu ontem? Laura olhou para o pai buscando aprovação. Marcelo assentiu, encorajando. Pode falar, filha. Ninguém vai machucar você. Laura respirou fundo, as mãos tremendo levemente. A tia Viviane sempre fica brava comigo. Ontem ela disse que eu era um peso, que ninguém gostava de mim. Ela me empurrou da cadeira e jogou água fria em mim. Eu não conseguia respirar. Achei que ia morrer. Patrícia fez anotações cuidadosas. E isso já aconteceu outras vezes? Laura abaixou os olhos. Ela sempre me coloca no quarto quando o papai viaja. Não me deixa sair. Às vezes eu fico com fome, mas ela não manda comida. Diz que criança mimada precisa aprender a suportar. Marcelo sentiu o mundo desabar de novo. Como tinha sido tão ausente? Como não tinha percebido? Patrícia continuou fazendo perguntas por mais alguns minutos, sempre com delicadeza. Quando terminou, agradeceu a Laura pela coragem e saiu do quarto com Marcelo. No corredor, a delegada foi direta. Senhor Junqueira, o depoimento de Laura corrobora tudo o que o senhor relatou. Somado ao laudo médico e ao que Marlene vai depor, temos material suficiente para uma denúncia criminal. Vou solicitar a prisão preventiva de Viviane ainda hoje. Marcelo sentiu um alívio imenso misturado com tristeza. Faça o que for necessário. Só quero que minha filha fique longe dela. Patrícia assentiu e se despediu. Marcelo voltou para o quarto e encontrou Laura acordada, olhando pela janela. Ele se sentou ao lado dela e pegou a mão pequena entre as suas. Laura virou o rosto, os olhos cheios de uma pergunta que não conseguia formular. Papai, eu fiz alguma coisa errada? Marcelo sentiu a voz falhar. Não, meu amor. Você não fez nada errado. Eu que falhei. Eu deveria ter percebido, deveria ter estado aqui, mas prometo que vou consertar tudo.
Vou cuidar de você como deveria ter feito desde o começo. Laura se aproximou e abraçou o pai. Marcelo a segurou com força, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto. Naquele momento, ele fez uma promessa silenciosa. Iria lutar com todas as forças para devolver à filha a infância roubada. Iria garantir que ela voltasse a sorrir, a confiar, a sonhar. No fim da tarde, Laura recebeu alta médica. A doutora Helena recomendou acompanhamento psicológico e fisioterapia intensiva, mas disse que Laura estava estável para ir para casa. Marcelo hesitou. Não queria levá-la de volta para aquela casa onde tantas coisas ruins haviam acontecido, mas também não tinha outro lugar no momento. Fábio, o advogado, sugeriu que Marcelo contratasse uma enfermeira particular e uma psicóloga para ficarem com Laura em tempo integral. Além disso, recomendou que Marcelo mudasse as fechaduras da casa e instalasse câmeras de segurança por todos os cômodos. Marcelo concordou com tudo. Eles saíram do hospital no fim da tarde. Marcelo carregou Laura até o carro, colocou-a com cuidado no banco traseiro e dirigiu devagar, até em casa. Ao chegarem, encontraram Viviane sentada na sala, cercada de malas. Ela se levantou assim que viu Marcelo entrar com Laura. Marcelo, precisamos conversar. Marcelo ignorou, passou direto por ela e levou Laura para o quarto. Colocou a filha na cama, cobriu-a com o cobertor e sussurrou que voltaria em 1 minuto. Desceu as escadas e encontrou Viviane de pé na sala, os braços cruzados, a expressão dura. Você está cometendo um erro, Marcelo. Não sabe de nada. Marcelo deu um passo à frente, a voz baixa, mas carregada de fúria contida. Sei exatamente o que você fez. Vi minha filha no chão encharcada, implorando por ar. Ouvi o que você disse a ela. E agora sei de tudo o que você fez durante meses enquanto eu estava fora. Viviane deu uma risada amarga. Você sempre foi ingênuo, Marcelo. Aquela menina é manipuladora. Ela inventa histórias para conseguir atenção. Eu só estava tentando educá-la. Educá-la? Marcelo avançou mais um passo, o punho cerrado. Você a trancava no quarto. A deixava com fome. Destruiu as fotos da mãe dela. Isso não é educação, Viviane, isso é crueldade. Viviane perdeu a compostura por 1 segundo, mas logo recompôs a máscara. Você não pode me expulsar daqui. Sou sua esposa. Tenho direitos. Marcelo tirou um envelope do bolso e jogou sobre a mesa de centro. São os papéis da medida protetiva. Você não pode chegar perto de Laura, e se tentar, vai ser presa. Agora pegue suas coisas e saia da minha casa. Viviane olhou para o envelope e depois para Marcelo. A raiva brilhava nos olhos dela, mas havia também medo. Ela pegou as malas em silêncio e caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. Você vai se arrepender disso, Marcelo. A porta bateu forte. Marcelo ficou parado na sala por longos minutos, tentando acalmar a respiração. Finalmente, Viviane tinha ido embora, mas ele sabia que aquilo estava longe de terminar. Subiu de volta para o quarto de Laura. A menina estava acordada, o ursinho apertado contra o peito. Ela olhou para o pai com uma mistura de medo e esperança. Ela foi embora, papai? Marcelo sentou na beirada da cama e acariciou os cabelos da filha. Foi, e não vai voltar. Laura fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, um pequeno sorriso surgiu nos lábios dela. Marcelo sentiu o coração apertar. Havia um longo caminho pela frente, mas aquele sorriso, ainda que tímido, era a prova de que valia a pena lutar. Naquela noite, Marcelo dormiu na poltrona ao lado da cama de Laura, vigiando o sono dela, protegendo-a como deveria ter feito desde o começo. E enquanto olhava a filha dormir, fez uma promessa silenciosa. Não importava o que viesse pela frente, ele jamais deixaria que alguém machucasse Laura novamente. Os dias seguintes trouxeram uma rotina nova para a casa da família Junqueira. Marcelo cancelou todas as viagens de trabalho e passou a administrar a empresa remotamente, instalado no escritório em casa. Contratou uma enfermeira chamada Beatriz, uma mulher de 50 anos, experiente e carinhosa, que assumiu os cuidados físicos de Laura. Além dela, uma psicóloga infantil chamada Júlia começou a visitar a menina 3 vezes por semana. Júlia era jovem,
Tinha uns 32 anos, cabelos cacheados presos em um rabo de cavalo e uma habilidade natural para conquistar a confiança de crianças traumatizadas. Laura ainda estava assustada, mas aos poucos começava a relaxar. Nas primeiras sessões com Júlia ficava calada, apenas apertando o ursinho de pelúcia e evitando o contato visual. Mas Júlia não pressionava. Sentava-se no chão do quarto, desenhava, contava histórias e esperava pacientemente. Na quarta sessão, Laura finalmente falou: "Eu sonho com a minha mãe. Ela vem me buscar e a gente vai embora daqui." Júlia parou de desenhar e olhou para a menina com ternura. "E como você se sente nesses sonhos?" Laura encolheu os ombros. "Feliz. Mas quando acordo ela não está. E aí eu lembro que ela nunca mais vai voltar." Júlia se aproximou devagar. "Sua mãe não pode voltar, Laura, mas ela deixou algo muito importante com você. Sabe o quê?" Laura negou com a cabeça. "O amor dela. E esse amor nunca vai embora. Está guardado dentro do seu coração. Ninguém pode tirar isso de você." Laura olhou para o ursinho e, pela primeira vez em semanas, esboçou um sorriso tímido. Júlia aproveitou o momento para sugerir uma atividade. "Que tal a gente fazer um desenho para sua mãe? Pode ser qualquer coisa que você queira dizer para ela." Laura aceitou. Pegou os lápis de cor que Júlia trouxera e começou a desenhar. Era um desenho simples, infantil, mas cheio de significado. Uma menina na cadeira de rodas, um homem ao lado dela e acima deles uma estrela brilhante. Quando terminou, Laura escreveu, com letra trêmula embaixo do desenho: "Mamãe, o papai está cuidando de mim agora." Júlia sentiu um nó na garganta. "Ficou lindo, Laura. Tenho certeza de que sua mãe está orgulhosa de você." Depois da sessão, Júlia conversou com Marcelo no corredor. "O prognóstico é bom. Laura está começando a se abrir. Mas vai levar tempo. O trauma que ela sofreu é profundo. Ela precisa reaprender a confiar nas pessoas." Marcelo assentiu, grato. "Vou fazer tudo o que for necessário. Só quero que ela seja feliz de novo." Enquanto isso, a investigação policial avançava. A delegada Patrícia chamou Marlene para depor formalmente. A funcionária chegou à delegacia nervosa, mas determinada. Sentou-se diante de Patrícia e relatou tudo o que havia presenciado durante os meses em que Viviane esteve na casa. Falou sobre os dias em que Laura ficava trancada no quarto, sobre as refeições negadas, sobre os insultos e humilhações. Marlene também mencionou algo que deixou Patrícia em alerta. "Teve um dia que eu ouvi a senhora Viviane conversando ao telefone com alguém. Ela dizia que precisava acelerar as coisas, que o tempo estava correndo. Não entendi direito, mas pareceu estranho." Patrícia franziu a testa. "Lembra quando foi isso?" Marlene pensou. "Faz uns 2 meses. Foi logo depois que o Sr. Marcelo voltou de uma viagem longa. Acho que ele tinha ficado quase 3 semanas fora." Patrícia fez anotações detalhadas. Depois do depoimento de Marlene, ela convocou uma reunião com a equipe de investigação. Havia algo mais naquela história, ela tinha certeza. Viviane não era apenas uma madrasta cruel. Havia um plano por trás daquilo tudo. A delegada decidiu investigar o histórico financeiro de Viviane. Solicitou acesso às contas bancárias, aos extratos de cartão de crédito, a qualquer movimentação que pudesse revelar algo suspeito. Levou alguns dias, mas os resultados foram surpreendentes. Viviane tinha feito diversas transferências para uma conta registrada em nome de um homem chamado Alberto Fonseca. O nome não dizia nada a Patrícia, mas uma rápida pesquisa revelou que Alberto era primo de Viviane e trabalhava como gestor financeiro. Patrícia convocou Alberto para prestar depoimento. O homem apareceu na delegacia vestindo terno caro, óculos de grau, postura confiante. Sentou-se diante de Patrícia com um sorriso arrogante. "Delegada, não sei por que fui chamado aqui. Não tenho nada a ver com os problemas pessoais da minha prima." Patrícia jogou os extratos bancários sobre a mesa. "Então, me explique essas transferências. 50 mil reais em janeiro, 40 mil em março, 30 mil em junho. De onde veio esse dinheiro?" Alberto perdeu um pouco da pose. "São questões particulares, investimentos que minha prima fez comigo." Patrícia se inclinou para a frente, o olhar penetrante.
Investimentos em quê, exatamente? E por que as transferências pararam em agosto? Alberto hesitou. Não tenho obrigação de responder a isso sem meu advogado presente. Patrícia sorriu, mas era um sorriso frio. Claro que não. Mas saiba que se descobrirmos que houve crime de apropriação indébita ou lavagem de dinheiro, o senhor vai responder também. Pode ir embora. Por enquanto. Alberto saiu da delegacia visivelmente abalado. Patrícia sabia que estava no caminho certo. Pediu autorização judicial para investigar as contas bancárias de Marcelo e descobriu algo alarmante. Viviane tinha acesso às contas da família e havia feito diversas transferências para contas externas nos últimos meses. O valor total ultrapassava R$200 mil. Patrícia ligou imediatamente para Marcelo. Senhor Junqueira, preciso que o senhor venha até a delegacia. Descobrimos algo grave. Marcelo deixou Laura aos cuidados de Beatriz e foi até a delegacia. Patrícia mostrou os documentos, explicando cada transação suspeita. Marcelo ficou pálido. Eu não autorizei nada disso. Como ela conseguiu fazer essas transferências? Patrícia explicou. Sua esposa tinha procuração para movimentar contas em nome da família, certo? Provavelmente usou essa autorização de forma criminosa. Marcelo passou as mãos pelo rosto, incrédulo. Então ela estava roubando de mim esse tempo todo? Patrícia assentiu. E transferindo o dinheiro para o primo dela, que provavelmente estava lavando os valores através de investimentos fictícios. Vamos continuar investigando, mas já temos material suficiente para incluir acusação de estelionato e apropriação indébita ao processo. Marcelo saiu da delegacia atordoado. Voltou para casa e encontrou Fábio, o advogado, esperando por ele. Fábio tinha novidades. Também. Consegui acesso ao histórico de casamentos de Viviane. Ela já foi casada 2 vezes antes. O primeiro marido se separou dela depois de descobrir que ela tinha desviado dinheiro da empresa dele. O segundo fez o mesmo. Viviane tem um padrão. Ela procura homens bem-sucedidos, casa rapidamente, ganha acesso ao patrimônio e depois desvia valores. Marcelo sentou-se pesadamente no sofá. E eu caí direitinho na armadilha. Fábio colocou a mão no ombro dele. O importante é que agora sabemos e vamos reverter tudo isso. Já solicitei o bloqueio das contas que receberam as transferências e pedi devolução dos valores. Além disso, estou preparando um processo de divórcio com pedido de anulação de procuração. Marcelo respirou fundo. Faça o que for necessário. Só quero que essa mulher pague por tudo que fez. Enquanto isso, Viviane estava hospedada em um hotel 5 estrelas na região dos Jardins, em São Paulo. Ela tentava manter a aparência de normalidade, postando fotos nas redes sociais, frequentando restaurantes caros, encontrando amigas. Mas, por trás da fachada, ela estava desesperada. As contas estavam bloqueadas, os advogados cobravam honorários altíssimos e a imprensa começava a noticiar o caso. Viviane ligou para Alberto. Precisamos resolver isso rápido. Se descobrirem todo o esquema, vamos ambos para a cadeia. Alberto estava igualmente nervoso. Eu avisei que você estava indo rápido demais. Agora não tem mais como esconder. Viviane bateu o punho na mesa do quarto de hotel. Não vou deixar que aquele homem patético me destrua. Vou à mídia, vou contar minha versão. Vou dizer que ele é um pai ausente, que a menina vivia largada, que eu tentei ajudar. Alberto hesitou. Você tem certeza disso? Pode piorar tudo. Viviane desligou sem responder. No dia seguinte, uma matéria apareceu em um site de fofocas. A manchete dizia: empresário rico acusa esposa de maus tratos, mas teria sido ele o pai negligente? Fontes próximas revelam abandono. A matéria era claramente plantada por Viviane. Descrevia Marcelo como um homem obcecado por trabalho que deixava a filha aos cuidados de terceiros, que nunca tinha tempo para a criança. Viviane era apresentada como uma mulher dedicada que tentou assumir o papel de mãe, mas foi injustamente acusada quando uma situação foi mal interpretada. Marcelo leu a matéria e sentiu a raiva crescer. Fábio, no entanto, pediu calma. Não responda, deixe que ela se enterre. Quanto mais ela falar, mais vai se contradizer. Já temos as provas do lado da gente. Mas a matéria teve efeito.
Algumas pessoas começaram a questionar a versão de Marcelo. Comentários nas redes sociais variavam entre apoio e desconfiança. A situação estava se tornando um circo midiático. Foi então que Dona Irene, a vizinha, decidiu intervir. Irene tinha 82 anos, era viúva, morava na casa ao lado há mais de 20 anos. Ela conhecia Rosa, tinha acompanhado o nascimento de Laura e nos últimos meses havia notado coisas estranhas acontecendo na casa dos Junqueira. Irene ligou para Patrícia e pediu para dar um depoimento. A delegada foi pessoalmente até a casa da idosa. Irene serviu café e biscoitos antes de começar a falar. Delegada, eu sempre fui amiga da Rosa. Aquela mulher era um anjo. Quando ela partiu, fiquei de coração partido. E quando vi aquela Viviane entrando na casa, logo senti que algo estava errado. Patrícia fez anotações. O que a senhora notou exatamente? Irene ajeitou os óculos. Comecei a ouvir gritos. No começo achei que fosse televisão, mas depois percebi que era a voz daquela mulher. Ela gritava com a Laura, chamava a menina de coisas horríveis. Uma vez eu estava regando as plantas perto do muro e ouvi ela dizendo que a Laura era uma inútil, que ninguém ia sentir falta se ela sumisse. Patrícia parou de escrever. A senhora ouviu isso? Irene assentiu, os olhos marejados. Fiquei apavorada, mas não sabia o que fazer. Pensei em ligar para o Marcelo, mas não tinha o telefone dele. Tentei conversar com a Laura pelo muro algumas vezes, mas a menina ficava assustada, não falava nada. Eu me senti impotente. Patrícia tocou a mão da idosa. A senhora está fazendo a coisa certa agora. Esse depoimento é muito importante, Irene continuou. Tem mais uma coisa, uma vez vi a Viviane jogando fora as coisas da Rosa. Fotos, roupas, objetos pessoais. Tudo foi parar no lixo. Eu até pensei em pegar algumas coisas para guardar, mas o caminhão do lixo passou antes. Patrícia fechou o caderno de anotações. Vou incluir tudo isso no processo. Muito obrigada, dona Irene. Irene acompanhou a delegada até a porta. Aquela menina merece justiça. A Rosa estaria orgulhosa de ver o Marcelo finalmente acordando. Com os depoimentos de Marlene e dona Irene, somados às provas financeiras, o caso contra Viviane ficou ainda mais forte. Patrícia marcou uma audiência preliminar no Fórum Criminal da Barra, Funda. Viviane foi intimada a comparecer, acompanhada de seu advogado. No dia da audiência, o clima era tenso. Marcelo chegou cedo, acompanhado de Fábio. Viviane apareceu minutos depois, vestindo um tailleur cinza, maquiagem impecável, ar de indignação. O advogado dela, um homem de meia-idade chamado Dr. Reinaldo, tinha fama de ser agressivo nas defesas. A juíza responsável pelo caso era a doutora Silvia Mendes, uma mulher de 50 e poucos anos, conhecida por ser justa, mas rigorosa. Ela abriu a sessão pedindo que cada lado apresentasse suas posições. O advogado de Viviane começou atacando. Meritíssima, estamos diante de um caso, claro, de perseguição. Minha cliente dedicou mais de 1 ano da vida dela para cuidar de uma criança difícil, com necessidades especiais, enquanto o pai biológico viajava o tempo todo. E agora, por um mal-entendido isolado, ela está sendo caluniada e difamada publicamente. Fábio se levantou imediatamente. Com todo respeito, meritíssima, não se trata de mal-entendido. Temos laudos médicos comprovando agressões repetidas. Temos depoimentos de testemunhas, temos provas financeiras de desvio de dinheiro. A ré não é uma vítima, é uma criminosa. A juíza ergueu a mão pedindo silêncio. Vou analisar todas as provas com cuidado. Por enquanto, mantenho a medida protetiva. A ré não pode se aproximar da criança. Além disso, determino que seja feita uma perícia psicológica em Laura para avaliar o impacto emocional. A próxima audiência será daqui a 30 dias. Está encerrada a sessão. Viviane saiu do fórum furiosa. Marcelo sentiu um alívio parcial, mas sabia que a batalha estava apenas começando. Nas semanas seguintes, Laura continuou o tratamento com Júlia. A psicóloga usava técnicas de terapia lúdica, ajudando a menina a expressar os sentimentos através de desenhos, brincadeiras e histórias. Aos poucos, Laura começou a falar sobre o que havia sofrido. Contou sobre os dias trancada no quarto, sobre a fome, sobre o medo constante.
Cada revelação era uma facada no coração de Marcelo, mas também era um passo na direção da cura. Uma tarde, enquanto desenhava, Laura fez uma pergunta que pegou Júlia de surpresa. Por que a tia Viviane me odiava tanto? Júlia escolheu as palavras com cuidado. Às vezes, Laura, as pessoas fazem coisas ruins não porque a gente fez algo errado, mas porque elas mesmas estão machucadas por dentro. A Viviane tinha problemas que nada tinham a ver com você. Laura olhou para o desenho que estava fazendo. Era uma casa, com uma porta aberta e um sol brilhando. Eu só queria que a minha mãe estivesse aqui. Júlia se aproximou e abraçou a menina. Eu sei, querida, mas você tem o seu pai agora, e ele te ama muito. Laura encostou a cabeça no ombro de Júlia e, pela primeira vez, chorou livremente. Não era um choro de desespero, mas de alívio, como se finalmente pudesse soltar tudo que estava preso dentro dela. Marcelo, que estava na porta do quarto, observou a cena com lágrimas nos olhos. Entrou devagar e se juntou ao abraço. Os três ficaram ali por longos minutos, unidos em um momento de dor compartilhada e esperança renovada. Naquela noite, Marcelo colocou Laura na cama e ficou ao lado dela até que adormecesse. Antes de fechar os olhos, Laura sussurrou. Papai, você vai ficar aqui sempre? Marcelo beijou a testa dela. Sempre, minha filha, sempre. E pela primeira vez desde que Rosa havia partido, Marcelo sentiu que estava no caminho certo. O caminho era longo, cheio de obstáculos e dor, mas no fim dele havia a possibilidade de reconstruir o que tinha sido destruído. Havia a chance de devolver a Laura o que lhe tinha sido tirado. E, acima de tudo, havia amor suficiente para curar as feridas mais profundas. Os 30 dias até a próxima audiência passaram como uma montanha-russa emocional. Marcelo dedicava cada minuto do dia a Laura, acompanhando cada sessão de fisioterapia, cada consulta com Júlia, cada pequeno progresso. E progressos havia. Laura começou a mover os dedos dos pés, um movimento quase imperceptível, mas que encheu Marcelo de esperança. A fisioterapeuta, uma mulher chamada Carla, explicou que o trauma na coluna não era irreversível, mas exigia dedicação e paciência. Vamos devagar, mas vamos chegar lá. Laura é forte, tem muita vontade. A menina, de fato, tinha vontade. Nos dias difíceis, quando os exercícios doíam e o cansaço pesava, ela olhava para o pai e encontrava forças para continuar. Marcelo estava ali, sempre presente, sempre encorajando. A casa, antes fria e sufocante, começava a ganhar vida novamente. Marcelo trouxe de volta fotos de Rosa, colocou-as em porta-retratos pela sala. Laura passava horas olhando para a imagem da mãe, sussurrando conversas silenciosas. Júlia sugeriu que Laura escrevesse cartas para Rosa. Não importa que ela não possa ler. O importante é você colocar para fora o que sente. Laura aceitou. A primeira carta foi curta. Mamãe, eu sinto sua falta todos os dias. O papai está aqui agora. Acho que você ficaria feliz. Marcelo encontrou a carta sobre a mesa do quarto de Laura e não conseguiu conter as lágrimas. Ele também começou a escrever, não para Rosa, mas para si mesmo. Anotava os progressos de Laura, os momentos de alegria, os desafios superados. Aquelas páginas se tornaram um diário da reconstrução, uma prova de que era possível renascer das cinzas. Enquanto isso, a delegada Patrícia seguia reunindo provas. Marcelo, seguindo o conselho de Fábio, havia instalado câmeras de segurança por toda a casa antes da saída de Viviane. As câmeras ficaram ligadas por alguns dias capturando tudo. E o que capturaram foi chocante. Na noite em que Viviane ainda estava na casa, antes de receber a medida protetiva, as câmeras mostraram ela e Alberto, o primo, conversando na sala. A conversa foi registrada com clareza assustadora. Você precisa apagar tudo, Alberto. Se descobrirem as transferências, estamos perdidos. Alberto estava nervoso. Eu avisei que você estava indo rápido demais. 200 mil reais, Viviane. Como você achou que isso passaria despercebido? Viviane deu uma risada amarga. Ele é um idiota. Confia em todo mundo. Se não fosse aquela menina maldita, eu teria conseguido muito mais. E quanto à menina? Alberto perguntou, a voz baixa. Você realmente acha que ninguém ia descobrir o que você fazia com ela?
Viviane encolheu os ombros. Crianças problemáticas precisam de disciplina rígida. Se ela tivesse cooperado, nada disso teria acontecido. Mas agora o estrago está feito. Preciso pensar em como reverter isso. As imagens mostravam ainda Viviane mexendo em documentos, tentando esconder papéis, apagando mensagens do celular. Era uma prova irrefutável de que ela sabia exatamente o que estava fazendo e estava tentando encobrir os crimes. Patrícia chamou Marcelo até a delegacia para assistir às gravações. Quando o vídeo terminou, Marcelo estava pálido. Ela realmente disse que Laura era maldita? Patrícia assentiu. E isso é apenas uma parte. Temos horas de gravação. Vamos usar tudo no julgamento. Fábio, que também assistia, se virou para Marcelo. Com essas provas, a condenação é praticamente garantida. Viviane vai responder por maus tratos, apropriação indébita e tentativa de ocultação de provas. Marcelo respirou fundo. Só quero que isso termine logo. Laura precisa de paz. Finalmente, o dia da audiência definitiva chegou. Era uma manhã fria de outubro, o céu de São Paulo coberto por nuvens cinzas. Marcelo vestiu o melhor terno que tinha, não por vaidade, mas porque queria mostrar respeito ao processo. Laura ficou em casa aos cuidados de Beatriz e Júlia. Ele se despediu da filha com um abraço longo. Papai, você vai ganhar? Marcelo acariciou os cabelos dela. Vou fazer o possível, mas não importa o que aconteça lá, você está segura agora, isso eu prometo. O Fórum Criminal da Barra Funda estava movimentado. Jornalistas se aglomeravam na porta, câmeras apontadas para todos os lados. O caso havia ganhado repercussão e muita gente acompanhava o desenrolar. Marcelo entrou acompanhado de Fábio, ignorando as perguntas, gritadas pelos repórteres. Viviane chegou poucos minutos depois, também cercada por câmeras. Ela usava um vestido sóbrio, azul marinho, os cabelos presos em um coque baixo. A expressão era de quem carregava o peso do mundo, tentando passar uma imagem de vítima incompreendida. A sala de audiências era grande, com bancos de madeira, uma mesa imponente onde a juíza Silvia Mendes se sentaria, e um ar solene que fazia o coração de qualquer um apertar. Marcelo se sentou ao lado de Fábio, respirando fundo para controlar a ansiedade. Do outro lado, Viviane estava ao lado do doutor Reinaldo, o advogado dela, que folheava papéis com expressão confiante. A juíza entrou e todos se levantaram. Doutora Silvia Mendes tinha uma presença imponente. Ela se sentou, ajeitou os óculos e abriu a pasta diante dela. Podemos começar. Doutor Fábio, a palavra é sua. Fábio se levantou carregando uma pasta cheia de documentos. Meritíssima, o caso que trazemos aqui hoje é de extrema gravidade. A ré, Viviane Albuquerque Junqueira, cometeu crimes contra uma criança indefesa, além de desviar valores significativos da família. Temos provas documentais, testemunhais e audiovisuais que comprovam cada acusação. Ele começou apresentando o laudo médico da doutora Helena. O relatório descrevia cada marca no corpo de Laura, cada hematoma, cada sinal de agressão. A juíza lia com atenção, a expressão fechada. Em seguida, Fábio chamou a primeira testemunha. Doutora Helena Moreira subiu ao estrado, prestou juramento e começou a depor. Ela explicou com detalhes técnicos como as lesões em Laura não podiam ter sido causadas por quedas acidentais. A distribuição das marcas, a idade dos hematomas, tudo indicava agressões intencionais e repetidas. Dr. Reinaldo tentou desacreditar o depoimento. Doutora, não é possível que uma criança com mobilidade reduzida se machuque frequentemente ao tentar se mover sozinha? Helena foi categórica. Não. Dessa forma, as marcas indicam pressão aplicada por mãos adultas, não impactos causados por quedas. Além disso, a criança apresentava sinais de desnutrição e estresse crônico, incompatíveis com cuidados adequados. A próxima testemunha foi Marlene. A funcionária subiu ao estrado tremendo, mas determinada. Relatou tudo o que havia presenciado, cada insulto, cada dia em que Laura ficava trancada no quarto, cada refeição negada. Quando terminou, muitos no tribunal tinham lágrimas nos olhos. Dr. Reinaldo atacou. A senhora não está inventando essas histórias porque tem medo de perder o emprego? Marlene ergueu o queixo.
Eu já perdi o emprego, doutor. Mas não. Perdi minha consciência. Tudo que falei aqui é verdade. E vou carregar o peso de ter ficado calada por tanto tempo pelo resto da vida. Dona Irene também depôs. A idosa de cabelos brancos e voz firme contou sobre os gritos que ouvia, sobre as coisas de Rosa sendo jogadas fora, sobre a frieza de Viviane. É uma mulher sem coração, meritíssima. Vi com meus próprios olhos. Então, Fábio apresentou as gravações. Um televisor foi trazido para a sala e as imagens começaram a ser reproduzidas. O silêncio era absoluto. Todos assistiram à conversa entre Viviane e Alberto, ouviram Viviane, chamando Laura de maldita, viram ela tentando esconder provas. Quando o vídeo terminou, a juíza Sílvia retirou os óculos e limpou as lentes devagar, claramente impactada. Dr. Reinaldo, tem algo a dizer sobre essas imagens? O advogado estava visivelmente abalado. Meritíssima, as imagens foram tiradas sem o conhecimento da minha cliente. Isso configura invasão de privacidade. Fábio retrucou imediatamente. As câmeras foram instaladas na residência do Sr. Marcelo Junqueira, que é o proprietário legal do imóvel. Ele tinha todo o direito de proteger seu patrimônio e principalmente sua filha. A juíza concordou. A prova é válida. Continue, Dr. Fábio. Fábio, então apresentou os documentos financeiros. Extratos bancários, comprovantes de transferência, tudo organizado cronologicamente. Mostrou como Viviane havia desviado mais de R$200 mil e transferido para contas de Alberto. Também apresentou evidências de que Alberto havia usado o dinheiro para investimentos fictícios, numa clara tentativa de lavagem de dinheiro. Alberto foi chamado para depor. Ele subiu ao estrado relutante, suando frio. Tentou alegar que as transferências eram legítimas, mas Fábio apresentou documentos que provavam o contrário. Alberto acabou confessando que sabia da origem ilícita do dinheiro, mas alegou que agiu sob pressão da prima. Finalmente, foi a vez de Viviane depor. Ela subiu ao estrado com postura ereta, mas os olhos denunciavam o medo. Dr. Reinaldo fez perguntas cuidadosas, tentando construir uma narrativa de que Viviane era uma mulher dedicada, que cometeu erros por estar sobrecarregada. Viviane falou com voz suave, quase chorosa. Eu tentei ser uma boa mãe para Laura. Sei que cometi erros, que fui dura demais às vezes, mas nunca tive intenção de machucá-la. Eu apenas queria que ela aprendesse disciplina. Fábio se levantou para o contra-interrogatório. Senhora Viviane, a senhora disse que nunca teve intenção de machucar Laura, mas temos um vídeo onde a senhora chama a criança de maldita. Como explica isso? Viviane hesitou. Eu estava nervosa. Falei sem pensar. Fábio continuou, implacável. E as transferências bancárias? Como explica o desvio de R$200 mil? Viviane tentou manter a compostura. Eram investimentos que fiz com autorização do meu marido. Fábio apresentou documentos. Aqui está a declaração do Sr. Marcelo dizendo que nunca autorizou essas transferências. E aqui estão os extratos, provando que o dinheiro foi para contas do seu primo, que admitiu em depoimento que sabia da origem ilícita. Viviane começou a se desmanchar. A voz ficou trêmula, as mãos tremiam. Ela tentou culpar Marcelo, dizendo que ele era ausente, que ela teve que assumir responsabilidades demais. Mas cada argumento era rapidamente desmontado pelas provas apresentadas. Por fim, a juíza Sílvia pediu silêncio. Vou me retirar para deliberar. A sentença será proferida daqui a 1 hora. O intervalo foi tenso. Marcelo saiu da sala e ligou para casa. Júlia atendeu. Como está a Laura? Ela está bem, ansiosa para saber notícias. Como está indo aí? Marcelo respirou fundo. As provas foram apresentadas. Agora é esperar a decisão. 1 hora depois, todos voltaram à sala. A juíza Sílvia entrou com uma expressão séria. Começou lendo um resumo do caso, destacando cada prova, cada testemunho. Então chegou a parte da sentença. Diante das provas apresentadas, não restam dúvidas de que a ré, Viviane Albuquerque Junqueira, cometeu crimes graves contra uma criança indefesa. Os laudos médicos, os depoimentos das testemunhas e as gravações audiovisuais comprovam que Laura foi vítima de maus tratos físicos e psicológicos repetidos. Além disso,
a ré cometeu apropriação indébita, desviando valores significativos da família. A juíza fez uma pausa, olhando diretamente para Viviane. Portanto, condeno a ré a 4 anos de reclusão em regime fechado pelo crime de maus-tratos e mais 2 anos pelo crime de apropriação indébita. As penas serão cumpridas de forma consecutiva. Além disso, determino o ressarcimento integral dos valores desviados, acrescidos de juros e correção monetária. Viviane desabou na cadeira, o rosto entre as mãos. Dr. Reinaldo tentou argumentar, mas a juíza foi firme. A decisão está tomada. Quanto a Alberto Fonseca, a juíza continuou. Pelos crimes de receptação e lavagem de dinheiro, condeno a 3 anos de reclusão em regime semiaberto, com possibilidade de progressão mediante bom comportamento. Alberto baixou a cabeça, derrotado. A juíza ainda mencionou Marlene. Quanto à funcionária Marlene Silva, embora tenha falhado em denunciar os abusos, sua cooperação posterior foi fundamental para o esclarecimento dos fatos. Portanto, não haverá penalidades criminais, mas recomendo que busque apoio psicológico para lidar com o peso dessa experiência. Marlene limpou as lágrimas, assentindo em silêncio. Finalmente, a juíza se dirigiu a Marcelo. Senhor Junqueira, a guarda definitiva de Laura é concedida ao senhor. Recomendo que continue o tratamento psicológico da criança e que mantenha o acompanhamento regular com o Conselho Tutelar pelos próximos 6 meses. Que esta experiência sirva de aprendizado e que o senhor nunca mais se ausente da vida da sua filha. Marcelo se levantou, emocionado. Obrigado, meritíssima. Farei tudo ao meu alcance para garantir a felicidade de Laura. A sessão foi encerrada. Viviane foi levada sob custódia, gritando que tudo era injusto, que ela era a verdadeira vítima, mas ninguém acreditava mais nela. A máscara havia caído completamente. Marcelo saiu do fórum cercado por repórteres, mas desta vez não fugiu. Deu uma breve declaração. Hoje a justiça foi feita. Minha filha poderá finalmente viver em paz. Agradeço a todos que nos apoiaram nessa jornada difícil. Ele voltou para casa mais leve do que havia saído. Ao abrir a porta, encontrou Laura na cadeira de rodas, esperando ansiosa. Papai! E aí? Marcelo se ajoelhou na frente dela, segurando as mãos pequenas. Acabou, filha. Ela não vai mais voltar. Você está segura agora. Laura abraçou o pai com força, chorando de alívio. Beatriz e Júlia também estavam emocionadas, compartilhando daquele momento de vitória. Os meses seguintes foram de reconstrução. Laura continuou a fisioterapia com dedicação impressionante. 6 meses depois da sentença, ela conseguiu ficar em pé com apoio pela primeira vez. Marcelo estava ao lado segurando-a, e quando Laura deu o primeiro passo trêmulo, ele não conseguiu conter as lágrimas. Você conseguiu, minha filha. Você conseguiu. Laura sorriu, um sorriso verdadeiro, amplo, cheio de vida. Papai, eu consegui. A partir dali, os progressos foram constantes. Laura voltou a andar com a ajuda de andador, depois com bengala, até que um dia, quase 1 ano depois daquela tarde terrível no quintal, ela caminhou sozinha pela sala. Marcelo organizou uma pequena festa para comemorar. Dona Irene veio, trazendo um bolo de chocolate. Beatriz e Júlia estavam presentes, além de Carla, a fisioterapeuta. Todos aplaudiram quando Laura atravessou a sala caminhando sozinha, sem apoio. A menina parou no meio da sala e ergueu os braços em vitória. Eu consegui! Mamãe, eu consegui! Marcelo olhou para o porta-retrato de rosa sobre a estante e sentiu que ela estava ali, de alguma forma, orgulhosa da filha, orgulhosa dele por finalmente ter acordado e assumido o papel de pai. Laura voltou a estudar, desta vez em uma escola nova, onde os professores foram orientados sobre sua história e suas necessidades. Ela fez amigos, participou de atividades, voltou a ser criança. O sorriso, que havia desaparecido por tanto tempo, agora era constante. Marcelo mudou completamente a vida. Reduziu drasticamente as viagens, passou a trabalhar mais de casa e, sempre que precisava sair, certificava-se de que Laura estava bem acompanhada e segura. Ele nunca mais cometeria o erro de colocar o trabalho acima da filha. Nas noites de sexta-feira,
Pai e filha tinham um ritual. Sentavam-se juntos no sofá, assistiam a um filme e comiam pipoca. Laura encostava a cabeça no ombro do pai e sussurrava: Papai, eu te amo. Eu também te amo, filha. Mais do que tudo nesse mundo. 1 ano e meio depois do julgamento, Laura estava irreconhecível. Caminhava normalmente, voltara a correr pelo quintal, brincava com outras crianças. As marcas físicas haviam desaparecido. As marcas emocionais ainda estavam lá. Mas Júlia continuava o acompanhamento, e Laura estava aprendendo a lidar com o trauma. Uma tarde, Laura estava desenhando no quarto quando Marcelo entrou. Ela mostrou o desenho para ele. Era uma família. Um homem, uma menina e, acima deles, uma estrela brilhante. Essa é a mamãe, certo? Marcelo apontou para uma estrela. Laura assentiu. Ela está cuidando da gente lá de cima. Marcelo abraçou a filha. Com certeza está. E está muito orgulhosa de você. Laura olhou para o pai, os olhos brilhando. Papai, posso fazer uma pergunta? Claro, meu amor. Pode perguntar qualquer coisa. Laura hesitou, mas então reuniu coragem. Eu posso voltar a ser feliz? Depois de tudo que aconteceu, eu posso sorrir de verdade de novo? Marcelo sentiu o coração apertar, mas sorriu. Você já está sorrindo, Laura. Olha só. E esse sorriso é real, é verdadeiro, e ninguém nunca mais vai tirar isso de você. Laura tocou o próprio rosto, como se testando a própria felicidade. Então sorriu ainda mais. Você tem razão, papai. Eu estou feliz. E ali, naquele quarto que já havia guardado tanta dor, floresceu algo novo. A esperança, a cura, o recomeço. Marcelo sabia que o passado nunca seria apagado. As cicatrizes, invisíveis ou não, sempre estariam ali. Mas ele também sabia que o futuro era deles para construir. E enquanto Laura tivesse aquele sorriso no rosto, enquanto ela continuasse sonhando, correndo, vivendo, nada mais importava. Na noite seguinte, Laura escreveu mais uma carta para Rosa. Desta vez era diferente. Mamãe, eu estou bem agora. O papai cuida de mim todos os dias. Eu voltei a andar, voltei a brincar, voltei a sorrir. Sei que você está orgulhosa. Eu te amo para sempre. Marcelo encontrou a carta e a guardou junto com todas as outras, em uma caixa especial. Um dia, quando Laura fosse mais velha, ela poderia ler todas e ver o quanto havia crescido, o quanto havia superado. Por enquanto, o importante era viver. Um dia de cada vez, uma conquista de cada vez, um sorriso de cada vez. E assim, pai e filha seguiram juntos, unidos pelo amor que sempre esteve ali, mas que agora brilhava mais forte do que nunca. Unidos pela dor que os transformou, mas não os destruiu. Unidos pela certeza de que, não importa o que viesse pela frente, eles enfrentariam juntos. A casa no Morada das Acácias não era mais um lugar de medo. Era um lar. Era o lugar onde Laura podia ser criança, onde Marcelo podia ser pai, onde ambos podiam curar as feridas e construir memórias felizes. E no quintal, embaixo da jabuticabeira onde tantas lágrimas foram derramadas, agora ecoavam risos. Laura brincava, corria, vivia. O ursinho de pelúcia da mãe ainda estava lá, mas agora dividindo o espaço com novos brinquedos, novas alegrias. Marcelo observava da janela, o coração transbordando de gratidão. Gratidão por ter acordado a tempo. Gratidão por ter lutado. Gratidão por ter sua filha de volta. E Laura, correndo livre pelo jardim, ergueu os olhos para o céu e sussurrou: Obrigada, mamãe, por cuidar da gente. A brisa suave balançou as folhas das árvores como uma resposta silenciosa, e naquele momento tudo estava bem. Finalmente, tudo estava bem. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marcelo e Laura tenha tocado profundamente o coração de vocês. Se você se emocionou com essa jornada de dor, luta e reconstrução, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se no canal para não perder nenhuma de nossas histórias e conte nos comentários qual foi o momento que mais marcou você. Foi a coragem de Laura? A transformação de Marcelo? O triunfo da justiça? Queremos saber sua opinião.
Todos os dias trazemos histórias intensas e verdadeiras como essa, que revelam o lado mais humano, mais profundo e mais real das relações familiares. Histórias que nos fazem refletir sobre o amor, a responsabilidade e o poder da segunda chance. Não deixe de ativar o sininho para receber notificações sempre que postarmos um novo episódio. Sua presença aqui faz toda a diferença. Te esperamos no próximo episódio com mais uma história que vai mexer com suas emoções. Até lá, cuide de quem você ama porque família é tudo. Um forte abraço e até a próxima.